Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas aqui no Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje a gente vai concluir a nossa análise sobre as edições anteriores do Enem, buscando aí um pouquinho de previsão para a edição de 2022. Na parte 1 desse especial, nós abordamos um pouquinho a situação do Banco Nacional de Itens, a nebulosidade que cerca a prova de 2022, até pelas declarações do próprio Ministério da Educação e do INEP, e também falamos de quais foram as sub-áreas da biologia que mais caíram nos últimos exames. Na parte 2, nós começamos a fazer uma análise das sub-áreas, abordamos a genética, citologia, fisiologia, falando os principais temas que essas sub-áreas pediram no Enem, e a gente vai continuar esse processo no vídeo de hoje, concluindo com o nosso cronograma de lives para agosto deste ano, iniciando em agosto deste ano, as lives que acontecerão toda quarta-feira às 18 horas para revisar todo o conteúdo que cai no Enem para biologia. Eu estou me preparando para a prova, vou prestar esse ano e quero vocês nessa preparação junto comigo, tá bom? Bem, vamos lá, começando então a nossa análise de temas, vamos falar de dois temas, de duas sub-áreas ao mesmo tempo. Eu estou falando de histologia e zoologia, tá? Uma não tem muito a ver com a outra, são sub-áreas diferentes. Por que eu estou abordando as duas juntas? Por um motivo muito simples, porque as questões apresentadas tanto para a zoologia quanto para a histologia, que foram poucas, é bem verdade, tiveram mais um caráter geral. Nós não tivemos questões que foram focadas em um tema exclusivo dessas sub-áreas e muitas vezes se traziam modelos comparativos para que você pudesse saber separar as anatomias e fisiologias dos animais ou então as diferenças de composição, as diferenças de estrutura dos tecidos. Então, as questões tanto de histologia quanto de zoologia tiveram aí um caráter mais geral. Teve uma questão em histologia específica que acabou pedindo exclusivamente o tecido sanguíneo, que é um tipo de tecido conjuntivo, e teve uma questão de zoologia exclusiva que acabou pedindo os répteis, mas basicamente tudo foi de maneira comparativa. Até por isso, quando a gente fizer o estudo disso nas lives dessas sub-áreas, eu vou trazer já de maneira comparativa para ficar mais fácil, porque a ideia é partir das questões do Enem para poder trabalhar esse material com vocês, tá bom? Quanto a isso também, pensando em doenças e tudo mais, a gente falou no último vídeo sobre a questão de saúde, né? Aqui a gente tem a questão exclusiva de bactérias, tá? Nós tivemos nas últimas edições 3 questões exclusivas sobre bactérias, mas não era sobre morfologia, arranjo ou fisiologia bacteriana, não. Era única e exclusivamente sobre antibióticos. Então, era muito mais focando a farmacologia, e aí a gente vai falar de farmacologia só quando alguém fizer uma faculdade de saúde, tá? Não precisa abordar agora, mas questões simples de antibióticos foram pedidas, e aí é óbvio que quando a gente fala de antibiótico, a gente fala de combate a infecções bacterianas, por isso a gente acabou separando isso aqui. Agora, as duas maiores áreas desse vídeo, a primeira delas é a botânica, e no caso da botânica, o que mais cai, ao contrário do que é aquilo que a gente mais estuda, né, que seria a classificação das plantas, né, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, o que mais caiu foi fisiologia vegetal. Não foram tantas questões de botânica nas últimas edições, é bem tranquilo a gente dizer isso, tá? Mas, ao mesmo tempo, o que mais se caiu foi fisiologia vegetal, e essa classificação ela foi abordada mais em comparações evolutivas e também em processos
reprodutivos, mas fisiologia não teve jeito, caiu. Questões de estômatos, questões de xilema e floema, isso tudo foi bastante importante. E é óbvio, se eu for pegar então as edições de 2020 e 2021, teve uma questão lá de Suber que, pelo amor de Deus, aquilo foi casca grossa, tá? A piada é essa, aquilo foi bem difícil, tá? Teve uma questão de Suber que, ó, deu o que fazer aí para os alunos resolverem. Mas fisiologia vegetal, fisiologia e histologia vegetal é o que mais caiu de botânica, seguindo pelos processos reprodutivos e evolutivos, e aí a gente entra nessa classificação de briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Agora, o tema que mais cai no Enem, dentro da biologia, né, a sub-área da biologia que mais cai no Enem, definitivamente é ecologia. Basicamente 1/3 das questões do Enem são dessa sub-área e é onde a gente precisa ter os nossos maiores pontos de atenção. Dentro de tudo que a ecologia aborda, o que mais é colocado nas questões do Enem são as ações antrópicas, poluição e os impactos ambientais. Nesses impactos ambientais, a gente não só fala dos impactos negativos, como a questão de aquecimento global, chuva ácida, como a questão do buraco na camada de ozônio, como a gente também fala dos impactos positivos e estratégias para que a gente possa minimizar danos ambientais. Então, falar de poluição, falar de ação antrópica é algo muito fundamental para o Enem. E aí é óbvio que a gente também pode pensar que isso pode acabar sendo abordado no tema da redação, tá? Então, porque tem, obviamente, quando a gente fala de ação antrópica, a gente fala de questões de cunho social. Então, pode aparecer também em temas da redação, vale a pena a gente ficar atento a isso. Depois disso, nós vamos ter 2 temas dentro da ecologia que também são bastante frequentes no Enem. O primeiro deles, ciclos biogeoquímicos, oxigênio, água, carbono, nitrogênio. Nossa, nitrogênio é demais. Então, saber os ciclos biogeoquímicos é fundamental também. Todo ano tem uma questão que aborda esses ciclos, então fica bastante atento, faça aí os seus esqueminhas, porque eles são importantíssimos para a prova. O outro tema que basicamente se equivale em cobrança são as dinâmicas populacionais, tá? Essas dinâmicas populacionais, elas podem ser decorrentes de questões nas cadeias alimentares, aumenta, diminui população, podem falar também de migração, podem falar aí também de algumas estratégias que acabam abordando os impactos ambientais, as ações antrópicas, mas tudo que se fala em número de população, tá? Em quantidade de indivíduos, em aumento, diminuição de população, migração de população, e pode acabar esbarrando em isolamento geográfico com evolução, tudo isso é importante, tudo isso também é bastante cobrado dentro do Enem. Em menor quantidade que esses 3 primeiros temas, a gente tem as cadeias, teias alimentares e o fluxo de energia nos ecossistemas, tá? Menos ainda a gente tem relações ecológicas, né, comensalismo, amensalismo, protocooperação, competição, e a gente tem aí numa quantidade menor. E a questão dos biomas, ela é a que menos cai, mas ela é a que menos cai dentro da biologia, porque se você fizer uma análise da prova de geografia, aí a gente tem uma frequência maior. Como esse tema acaba sendo um pouco comum para ambas as disciplinas, tanto geografia quanto biologia, os biomas acabam ficando mais voltados para a questão geográfica, puxando para a biologia mais a questão de estratégia de adaptação da fauna e da flora para determinados biomas, ou então para a questão de recursos naturais.
mas assim mesmo são temas que caem muito pouco. A gente teve 3 questões só das edições que nós estamos fazendo a análise, não é algo para se preocupar bastante, não, é algo que você pode deixar um pouquinho de lado, porque possivelmente isso vai ser mais cobrado em geografia. E é claro que se você fizer um bom estudo da geografia para isso, você já vai cobrir aquilo que a biologia pede, tá bom? Bem, dito tudo isso, vamos ao nosso cronograma de lives que começa a partir de agosto. Nós teremos esse ano total de 15 lives de revisão, todas as quartas-feiras, 18 horas, a partir do dia 10 de agosto. Então, dia 10 de agosto, uma live de citologia. Dia 17 de agosto, uma live de citologia. 2 lives de citologia para a gente poder aí contemplar todos os temas que são cobrados. Dia 24 de agosto, uma live de histologia, focando mais uma histologia comparativa, não pegando muito detalhe de cada tecido, porque isso não tem tanta importância dentro do Enem. 31 de agosto e dia 7 de setembro, no feriado, nós teremos as nossas lives de genética, iniciando de Mendel e indo até todas as interações gênicas, a poligenia e por aí vai. Então a gente vai fazer 2 lives para contemplar todo o conteúdo de genética. Depois, 14 de setembro e 21 de setembro, 2 lives para fisiologia. Vamos passar aí pelos sistemas do organismo, entender um pouquinho como funciona o organismo com os seus sistemas, tá? Dia 28 de setembro, nós teremos a live de zoologia comparada. É muita data, então se eu falar um setembro, um outubro, um novembro, um dezembro errado, ignorem, por favor, eu estou fazendo em ordem, então eu acho que dá para entender, tá? Então, dia 28 de setembro, zoologia comparada. Vamos trabalhar muito semelhante com a maneira que nós trabalhamos com a histologia, que a gente vai trabalhar com a histologia, fazendo um quadro geralzão para pegar os principais detalhes, as principais características das classificações necessárias, tá? E aí a gente passa para o mês de outubro. Dia 5 de outubro a gente tem uma live de botânica, muito focada em fisiologia e histologia vegetal. Nós teremos no dia 12 uma live sobre biotecnologia, feriado dia 12 de outubro, uma live sobre biotecnologia, principalmente com foco nos processos de biotecnologia na genética. Dia 19 de outubro nós teremos as parasitoses e os programas de saúde. 26 de outubro, biomas, ecossistemas e a questão da ação antrópica. Os biomas, no caso, serão os biomas brasileiros, que serão mais focados. Uma leve pincelada, tá? Dia 2 de novembro já é feriado também de novo, né? São 3 lives em feriado, não esqueça. Dia 2 de novembro a gente vai ter cadeias, teias alimentares e fluxo de energia nos ecossistemas. Dia 9 de novembro, ciclos biogeoquímicos, live importantíssima. E no dia 16 de novembro, tá? Já teremos passado a primeira prova. Nós vamos fazer então uma live resolvendo a edição anterior do Enem, resolvendo o Enem de 2021, só para a gente olhar um pouquinho para essas questões, tá? Fazer essa mistura de temas em alguma coisa mais prática, tá bom? Então, fique bastante atento. Esse é o nosso cronograma. Esses são os temas principais que caem no Enem dentro da biologia. É bastante coisa, anote tudo para não se perder. E em agosto a gente começa as nossas lives. Mas até lá, já sabe, né? Vídeo todo dia, muito conteúdo aqui, questões autorais, vlog, o podcast articulando. O canal não para e vai simplesmente dar todo subsídio para você, tanto no Enem quanto num monte de provas de vestibular. Afinal de contas, né, eu sempre gosto de fazer resolução de provas de vestibular antes que elas aconteçam para ajudar vocês nessas revisões e conhecer um pouquinho as dinâmicas das provas. Tudo isso continua, tá? Mas em agosto a gente tem o cronograma de lives, tá bom? Bem, eu vou ficando hoje por aqui.
Deixo aqui as nossas redes sociais, @Renologia, no Twitter, Instagram e TikTok. E deixo, claro, o meu grande beijo a todos e a todas. Até a próxima!